Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Termometria, Enem, dilatação térmica. Bem, temos a seguinte situação. O operário não consegue soltar a porca do parafuso. O amigo dele, aquecendo o conjunto, consegue retirar a porca do parafuso. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Substância, aço. Coeficiente de dilatação linear, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus C menos 1. Substância, alumínio. Coeficiente de dilatação linear, 2,4 vezes 10 a menos 5 graus C menos 1. Substância, bronze, e assim sucessivamente. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de que material? Bem, para estudar o parafuso e a porca, eu posso estudar de duas maneiras. Como eu não preciso de calcular, não vai fazer tanta diferença. Mas se eu fosse calcular, se eu fosse questionado em relação ao diâmetro de ambos, eu ia fazer um estudo linear. Por quê? Diâmetro é em 1D. Então, o diâmetro é a dilatação linear, o comprimento inicial, o diâmetro inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem seu próprio coeficiente de dilatação linear. E variação da temperatura. A variação da temperatura é a temperatura final menos inicial. Se eu estivesse estudando a porca e o parafuso, para calcular, eu podia estudar a área deles também, a superfície. Então, ΔA igual a O beta ΔT. ΔA é a dilatação superficial, dilatação de área. A O é a superfície inicial, é a área inicial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. O beta, cada material tem seu próprio coeficiente de dilatação superficial. Só que não tem tabela para isso. Eu tenho a tabela do coeficiente de dilatação linear. Para encontrar o beta, basta multiplicar por 2 o coeficiente linear. ΔT é a variação de temperatura. ΔT é a temperatura final menos inicial. Muito bem. O furo da porca se comporta como se fosse um sólido. Como assim, não é? Se eu aquecer a porca, o furo aumenta. Ele se comporta como se fosse um sólido. Se eu diminuir a temperatura da porca, o furo diminui. Ele se comporta como se fosse um sólido. É até possível calcular a variação da área do furo. Se ele se comporta como um sólido, óbvio que ele se comporta como um sólido do mesmo material do corpo. Então, basta usar o coeficiente do material. A área inicial do furo, vezes o coeficiente de dilatação superficial, em 2D, vezes a variação de temperatura. Repetindo, não existe coeficiente de dilatação do furo. Você vai buscar o coeficiente de dilatação do material que é feito o corpo. Ok? Muito bem. O parafuso também. Se eu aumentar a temperatura do parafuso, a área da seção transversal, que é essa área aqui, vai aumentar. Se eu diminuir a temperatura, a área diminui. Então, qual a solução para que eu consiga, com o menor aumento de temperatura possível, resolver tirar a porca, sendo que ambos, sendo aquecidos, vão expandir? Bem, para afrouxar a porca, com o menor aumento de temperatura, é necessário que o parafuso expanda o mínimo possível e que a porca expanda o máximo possível. Como isso pode ocorrer? Bem, vamos estudar em termos de uma dimensão só. ΔL, LO, alfa, ΔT. Como está agarrado ali, nós vamos considerar que o LO, comprimento inicial dos dois, é o mesmo.
Como ambos estão sofrendo o aquecimento, também vamos considerar que a variação de temperatura é a mesma nos dois casos. Então, se eu observar a tabela, eu vou ver o seguinte: quem precisa de expandir menos é quem tiver um menor coeficiente de dilatação. No caso, a platina. O coeficiente de dilatação da platina é 0,9 vezes 10 a menos 5 graus C menos 1. É o menor apresentado na tabela. Então, para afrouxar aí, a porca deve expandir o máximo possível. Como ela tem a mesma medida e sofreu a mesma variação de temperatura, o fator que vai determinar quem dilata mais ou menos nesse caso vai ser o coeficiente de dilatação. Para ela expandir o máximo, ela tem que ter o maior coeficiente de dilatação, que nessa tabela é o elemento chumbo. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal Pirando Amigo, compartilhe, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Bem, antes de começar, vou dar uma dica para organizar melhor os estudos. Acesse o conteúdo do canal Pirando Amigo pelo índice de conteúdo do canal. Acima do link inscrever-se tem um link para o índice de conteúdo do canal. No índice de conteúdo do canal você vai encontrar as aulas separadas por assunto e tópicos. Então, se você quiser estudar todo o assunto, ele está na ordem didática, mais aconselhável. Se você quiser estudar um tópico apenas, clique na aula que você deseja. Muito mais fácil organizar seus estudos se acessar os conteúdos do canal pelo índice de conteúdo do canal Pirando Amigo. Acima do link inscrever-se tem um link índice de conteúdo do canal. Bem, agora vamos à aula de hoje.